Obrigado, Pom. Pessoal, boa tarde. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, né, para passar um pouquinho, uma breve introdução, tá, para vocês, do que a gente tem feito aí a nível de projetos de layout, usando a simulação. E, na sequência, a ideia é que o Pileco, aí, o Luca Pileco, ele possa abrir, né, explorar esse case, né, da Bibi, aí, mostrando em detalhes maiores, tá? Então, eu vou passar aqui rapidamente alguns casos. Qual é que é a ideia aqui? É mostrar para vocês que isso que a gente vem falando aqui de metodologia de layout, né, aliado à simulação, que a gente consegue fazer isso, né, em diferentes segmentos. Então, aqui a gente está passando, né, por um caso aí de uma empresa de alimentos, também aí projetos, né, conduzidos pela Produtari, onde a gente tem aqui tanto a parte 2D, vamos dizer assim, né, do projeto, né, você pensar isso não ainda em ambiente de simulação, né, o cenário atual, o cenário proposto, e aqui na parte de baixo você levar isso para um ambiente de simulação e começa, né, a validar aí algumas ideias e testar outras novas ideias, né, justamente no sentido aí de você chegar, né, numa tomada de decisão, né, de qual o melhor cenário a ser seguido, né, quais são as decisões, né, que você vai tomar nessa mudança de layout. Então, aqui na parte de cima, né, a gente observa aí alguns, de acordo com cada caso, né, o nível de simulação que se quer chegar, a ferramenta que é o Plant Simulation, eu vou falar um pouquinho na sequência, ela tem esse poder, né, de você ir no detalhe aí de uma simulação micro, né, como uma simulação macro, né, pode ir no nível do 3D. Então aqui a gente já vê, né, o caso da empresa de cosméticos também, né, validando aí uma proposta, né, onde você aumenta aí a capacidade instalada, tá? Empresa de embalagens, né, então tentando aí mostrar para vocês diferentes segmentos, tá, da indústria, né, onde os conceitos aí de layout que vem sendo aí abordados, né, ao longo dessa live são perfeitamente aplicáveis, né. Então aqui uma situação onde você tinha um layout, né, o diagrama, o famoso diagrama de espaguete aí, né, que a gente faz isso dentro de um 2D, né, para entender aí por onde o produto atravessa, né, por onde ele passa. Né, você tem um ambiente aí mais complexo, vamos dizer assim, de movimentação, e começa a se pensar em alternativas, né, e você chega aí, né, num layout proposto, né, ou numa simulação proposta, onde você consegue reduzir, né, aquele deslocamento, e inclusive ter benefícios aí do ponto de vista, né, de pessoas, de produtividade, né, de volume produzido, e a simulação ela entra aí como fator-chave justamente para validar algumas dessas perguntas, né, mostrar isso de forma ilustrativa, né, para o cliente, para o grupo de trabalho que está fazendo aí, está estudando, né, esse projeto de layout, e aí você consegue, né, de certa forma, validar algumas decisões, né. Aqui mais um caso, tá, então procurei aí trazer 5 casos, né, para que vocês possam ter uma amplitude aí dessas aplicações. A Produtari vem usando, né, a ferramenta Plant Simulation já há um bom tempo, né, nos seus projetos. Aqui 2D e aqui 3D, né, aqui já um nível mais avançado, vamos dizer assim, de simulação, já tem uma riqueza maior aí no ambiente 3D, né, você poderia inclusive simular toda a planta, então vocês estão vendo aí que na verdade estão aparecendo mais os recursos produtivos, mas você poderia botar todo o layout 3D, né, caso a empresa tenha esses objetos modelados, ou caso ela queira modelar esses objetos, você consegue botar aí pilar, parede, né, os corredores, você consegue colocar tudo aí, né. Então aqui mais uma vez mostrando aí principalmente, né, já numa lógica de fluxo de valor, né, ou seja, ao longo aí desse lead time, né, esse produto, esse fluxo, né, ele tem aí um conjunto de eventos, né, que são as esperas, os transportes, aquilo que agrega valor, e aqui nesse projeto, né, mostrando alguns benefícios aí da mudança do layout, inclusive, né, num cenário aí onde você usa, né, um recurso externo, um recurso interno, e ainda assim obtém benefícios, né. Notem que é muito comum, né, a gente comentar aí que
a agregação de valor, às vezes, ela é baixa, né, é menos de 1%, né, então aqui a gente consegue também perceber que, embora tenha tido um grande benefício, né, você sai de 10 dias para 7 dias, você ainda mantém, né, a agregação de valor baixa por questões aí, né, do próprio layout, né, de esperas, de transporte e tudo mais, né, embora tenha dado um grande resultado, né, significativo do ponto de vista do lead time. Então, isso mostra aí uma comprovação, né, também de alguns conceitos que a gente discute, né, ao longo aí dos projetos de layout, tá? E de perdas e de fluxo. Qual é que é a lógica por trás disso, pessoal? Que eu acho que é a questão aí mais relevante, né? Ou seja, o que mantém esses projetos ou garante a repetibilidade disso é justamente o método, né? Então, existe uma ideia do que a gente faz, né? O Junico comentou na fábrica de bolinhas. Então, o desafio sempre, né, num projeto de layout é pensar nessa fábrica de bolinhas, uma fábrica sem perdas, não uma fábrica onde a gente só tenha processo de transformação, só aquilo que agrega valor. E, eventualmente, a gente está num estágio, né, longe, né, dessa fábrica de bolinhas ou dessa fábrica ideal, mas o exercício é sempre como eu posso fazer para chegar lá, né? O que eu tenho que fazer para chegar lá? E aí, a partir desse exercício, você busca o ideal, né, equivalente ao perda zero defeito, né? Você busca esse ideal, você vai acabar chegando nas propostas, né, de melhoria dos layouts que depois vão ser usados aí a nível de simulação, por exemplo, para fazer testes, validações, inclusive até gerar novos insights, né? Então, a Produtari usa essas metodologias, seja de macro ou de micro layout, né? Nós temos os métodos e o que garante esses resultados, esses benefícios que a gente vem mostrando para vocês, é justamente a aplicação desses métodos, né? Dentro disso, a gente usa também as ferramentas, né? Então, o Plant, ele é uma ferramenta de simulação de eventos discretos. Então, aqui a gente está vendo um outro tipo de modelagem, já no nível bem mais detalhado de 3D, certo? Mas é importante ressaltar que a simulação de eventos discretos, né, ela permite responder um conjunto de perguntas e principalmente trazer a questão número, né, quantificar isso, né, e você não ficar só no feeling, ou às vezes você até provar, né, ou contestar aí um determinado conceito. Então, às vezes a gente tem dúvidas, né, onde tem gargalo, vai gerar fila, não vai gerar fila, se eu trocar o volume, se eu trocar o mix, qual é o comportamento desse fluxo, né, seja ele atual, seja ele aquele que está sendo pensado, né, projetado, se eu tiver essas mudanças, né, se eu usar um arranjo celular, um arranjo, né, em linha ou em processo, né, quais são os resultados que eu tenho em função disso. Então, tudo isso a gente consegue fazer em ambiente de simulação, e aí as vantagens, né, dessa ferramenta para suportar as questões de layout, tá? Apenas para a gente fechar aqui, eu passar para o Pileco, ele poder abordar mais em detalhes esse modelo de simulação do caso da Bibi, né? Esse tipo de ferramenta já foi aplicado e é aplicável, né? Independente aí do segmento industrial, pode ser até algo que não necessariamente é um fluxo produtivo, né, como um aeroporto, pode ser um fluxo logístico. Então, independente aí, né, da questão, uma vez que você tem um fluxo, você quer simular ele, você quer colocar ele aí a responder algumas respostas, você consegue usar a ferramenta para isso, né? E a ferramenta, falando bem rapidamente, assim, de algumas das principais funcionalidades aí, você consegue fazer, né, as análises de gargalo, análise de energia, né, de custo, você consegue colocar esses dados dentro do modelo, ele te responder, diagramas, né, de espaguete, né, que se faz hoje, como eu mostrei ali no 2D, você consegue fazer dentro do software, a modelagem de dados, para você ter as curvas aí de distribuição, né, estatística de cada operação, você tem alguns algoritmos aí, seja ele genético ou usando a lógica fuse para, né, a própria simulação gerar alguns insights, né, para você do que é o melhor modelo, né, o melhor refinamento desse modelo, né, você pode fazer experimentos, se você quer algumas respostas, assim, ó, qual seria
o número ideal de operadores, você pode setar isso na ferramenta de simulação, ela vai rodar diferentes cenários e ela vai te responder, olha, com 10 pessoas você gera um output de X, com 20 pessoas você gera um output de Y, e aí você consegue ver, né, através desse projeto de experimento, qual é o melhor cenário, né? Então, só para finalizar mesmo aí, o que a gente acredita aqui é justamente a soma dessas duas coisas, tá? A gente está mostrando aqui para vocês aspectos relacionados ao método, ou seja, como conduzir um projeto de layout, né? E também aspectos relacionados à ferramenta, né? Como o Plant Simulation, uma ferramenta aí para isso. E a Produtari acredita que o melhor, né, dos mundos é você juntar as duas coisas, ou seja, o método com a ferramenta com o método, e a soma dessas duas coisas é que vai trazer a melhor solução, que vai trazer o melhor resultado para os nossos clientes, e é isso que a gente tem feito aí ao longo desses projetos, como eu mostrei alguns exemplos aqui, como o caso aí que o Rosnaldo está colocando. Tá bom, pessoal? Eu procurei fazer um papo bem rápido aqui, para que a gente possa entrar aí na questão da simulação, né, e o Pileco entrar em detalhes maiores, tá bem?